Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Cristina Bispo e vamos hoje falar sobre as medidas de higiene durante o isolamento domiciliar dos casos suspeitos ou confirmados pelo Covid-19, né? O coronavírus causador do Covid-19. Vocês viram nas aulas anteriores diversos temas, né? Sobre higiene, limpeza e desinfecção das unidades básicas de saúde. A primeira aula mesmo, vocês viram a importância do ambiente na transmissão indireta das infecções relacionadas à assistência à saúde e principalmente do momento agora da pandemia do Covid-19. Vocês viram também na primeira aula a importância dos EPIs e EPCs para os agentes de higiene e limpeza, a importância da frequência do aumento, né, da limpeza e desinfecção das áreas mais tocadas. Vocês viram também a classificação das áreas segundo a Anvisa, que norteia o líder da higiene para as limpezas terminais, né, no ambiente das unidades básicas de saúde. Vocês viram também um exemplo de monitoramento, a importância de estar o quê? Fazendo um checklist, né, dos horários, da frequência da limpeza concorrente, da limpeza terminal. Vocês viram também a importância da limpeza imediata, né? Então, tudo isso na aula 1. Na aula 2, vocês viram a importância dos saneantes, né? Quais são os tipos de saneante regularizados pela Anvisa para usar nas unidades básicas de saúde e que tem muito a ver com o contrato firmado entre a prefeitura, né, e a empresa terceirizada. Vocês viram também a aula de consultório odontológico, a importância da limpeza e desinfecção dos consultórios, as atribuições de cada membro da equipe, também muito importante, principalmente num ambiente que produz aerosol. Vocês viram também a sala de vacina, né, a importância da imunização da equipe de higienização, dos profissionais como um todo, mas como o nosso foco aqui é limpeza e desinfecção, a importância de que esses profissionais estejam imunizados. E como é que deve ocorrer também a limpeza da sala de vacina? Vocês viram também a NR32, o acolhimento, a questão, né, da humanização com esses profissionais, né? Geralmente são profissionais de empresas terceirizadas, mas que isso não isenta os municípios a gestão da corresponsabilidade para com estes profissionais. E hoje nós veremos aqui a nossa conversa, né, sobre medidas de higiene durante o isolamento. Então, um paciente, um usuário da unidade básica de saúde, que orientações vocês vão poder dar para que ele cuide, né, no seu domicílio, para evitar a propagação, a disseminação do vírus, que sabemos que é um vírus de alta transmissibilidade. Então, nas aulas anteriores, vocês viram os cuidados com as unidades básicas, né? A importância também do autocuidado do profissional. E agora nós vamos ver sobre as medidas de higiene. Qual o objetivo, né? O objetivo, como um todo, da primeira aula, é orientar profissionais que atuam na atenção básica à saúde com relação às boas práticas de limpeza e desinfecção no domicílio dos casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. Então, a gente vai estar dando, né, um embasamento teórico, estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e tá junto com vocês nessa luta, né, contra o Covid-19. Cuidados higiênicos em domicílio do Covid-19. Sabemos que os meios de transmissão é através de gotículas, né, de pessoa a pessoa, e também o contato indireto, que, como foi dito nas aulas anteriores, é um vírus de alta transmissibilidade. Então, a transmissão, repetindo, contato direto de pessoa a pessoa, através de gotículas expelidas durante a fala, tosse ou espirro, e o contato indireto, que é por meio das mãos, principalmente, ou objetos ou superfícies contaminadas, quando seguido de contato com a boca, o nariz e os olhos. Então, a pessoa toca, o usuário, o profissional, toca em objetos ou superfícies contaminadas e depois leva essas mãos sem estarem higienizadas e toca em mucosas, como boca, nariz e olhos. Então, nós iremos falar justamente sobre esse meio de transmissão, para que não dissemine no domicílio dos casos suspeitos ou confirmados pelo Covid-19.
Sabemos também que o tempo de permanência do vírus. Estudos indicam que ele fica flutuando no ar, né, de 40 até 3 horas. Em superfície, dependendo das características dessa superfície, ele pode permanecer viáveis por algumas horas ou até dias. Então, na primeira aula nós vimos, né, que em papelão pode ser 24 horas, em metais também alguns dias. Então, todas essas superfícies nós temos também nos domicílios, não só nas unidades básicas de saúde. Então, nós, né, vamos poder estar orientando os familiares e o próprio usuário para que ele não venha, né, disseminar o vírus no seu ambiente. Então, cuidados higiênicos em domicílio pelo Covid-19 é muito importante, né? Então, a gente vai ver os exemplos aqui com residência com mais de um cômodo e residência com apenas um cômodo. O doente, ele tem que estar sempre com máscara, não é isso? E estar num leito isolado. Iremos ver agora os cuidados higiênicos em domicílio, né? De usuário com sintomas do Covid-19, casos confirmados ou suspeitos. O Manual de Arquitetura da UFBA, já abril de 2020, ele sugere que nos ambientes tem uma área de transição, uma área contaminada e uma área vulnerável à contaminação. A área de transição é um espaço definido, né, pelo morador ou o cuidador ou pelo próprio paciente, né, se ele tiver condições, que ele vai definir um espaço e delimitar utilizando como uma área protegida de apoio para a higienização no domicílio. Geralmente é a área que coloca o álcool em gel, o saneante utilizado, os panos de limpeza. Depois vem a própria área considerada contaminada, que é a área onde o usuário, o paciente vai estar, e também essa área vulnerável à contaminação. Então, aqui nós temos uma área de transição, né? A área de acesso, como eu falei, né? Que pode ser colocado sapatos, que pode ser colocado saneantes, pode ser delimitado com a fita, né? Marcatória, né? De piso, ou isolado da forma que for viável, né? Para o morador. E a área de isolamento, né? Esse paciente ele tem que ficar sozinho numa área de isolamento, geralmente no quarto, evitar estar circulando pelo ambiente. Caso ele circule, tem que higienizar por onde ele passou, nós iremos ver adiante. Então, essa área, esse apoio para a higienização, uma bancada, né, para poder ter o álcool gel, o saneante, deixar os calçados, que ele circule e que ele possa ficar no quarto com as janelas abertas, o mais ventilado possível esse ambiente. A área de transição, né, no mínimo 1 metro, né, aí vai ser dividida entre a área de isolamento, que é a área onde o paciente vai estar, a área de transição, né, com essa área que nós falamos que vai estar a área de apoio com a higienização, e a área limpa, que é considerada toda a área restante da casa. Então, nessa área de transição, pode estar condicionado um porta-calçado, um apoio para a higienização, que são os saneantes, o papel toalha, ou descartável, um pano multiuso, né? Pode ser feita essa área, sugestão, com a fita adesiva no chão. E a área contaminada, como eu já falei anteriormente, é a área que o paciente vai estar acomodado. Quais são os cuidados higiênicos em domicílio, no caso do Covid-19? Então, higienizar com frequência as mãos com água e sabão ou álcool em gel, tanto o paciente, o usuário, quanto o cuidador e os moradores da casa. É uma higienização rigorosa, porque as mãos nós vimos que é um meio de contaminação, e a melhor maneira de remover qualquer possível coronavírus é com a higienização das mãos. A higienização frequente das mãos com água, sabão, álcool em gel deve ser adotada por todos os moradores antes e depois de qualquer contato com a pessoa infectada, antes e depois de realizar qualquer procedimento na pessoa contaminada, ou alimentação, ou adentrar na área contaminada, que deve ser evitado, inclusive. Após o risco de exposição a fluidos biológicos,
antes e depois de ir ao banheiro, após contato com áreas próximas à pessoa infectada, mesmo sem tocar nessa pessoa. Porque nós vimos que o vírus se mantém no ar. Antes e depois de tocar na máscara, antes e depois de cozinhar e comer e toda vez que julgar necessário. Após limpeza e desinfecção do ambiente, toda vez que elas parecerem sujas, as mãos, e retirar os adornos, o que é que a gente chama de adornos, anéis, pulseiras, relógios. E também a gente tem que orientar, né, os moradores do domicílio a etiqueta respiratória. Esse paciente, ele não pode estar retirando a máscara, né? E caso ocorra, né, alguma intolerância à máscara, ele tem que usar o quê? Não tocar, não usar a mão para poder, né, tossir ou espirrar, sempre utilizar o cotovelo e depois, em seguida, higienizar as mãos, né? Evitar tocar a mucosa dos olhos, nariz e boca, sem que as mãos estejam limpas, como nós vimos. Não compartilhar objetos pessoais, uso de máscara o tempo inteiro. O distanciamento social manter entre os familiares, no mínimo de 1 metro. Evitar contato com pessoas que estão em isolamento no domicílio. E manter um ambiente ventilado. Então, todas essas orientações, né, nós que atuamos, né, na saúde, a gente tem que estar orientando os usuários e seus contatantes, né, e os moradores da residência e toda a população em geral. Higiene das superfícies. Nós vimos a importância da higiene das superfícies em todas as aulas, né, anteriores, e não poderia ser diferente nesta última aqui. Deve-se limpar todas as superfícies próximas à pessoa em isolamento, todos os objetos que são tocados com muita frequência. Quais são esses objetos? Maçanetas, interruptores, né? No caso do banheiro, a descarga do banheiro. Então, essas áreas que são com muita frequência tocadas têm que ser higienizadas. Controle remoto. Então, nós vimos que a limpeza e desinfecção de superfícies, deve abranger todos os possíveis locais que podem estar com vírus presentes. Então, aquele cantinho que fica mais escondido, né? Então, a higienização, ela tem que ser, a limpeza e higienização tem que ser bem detalhada. Limpeza. Tem uma diferença, gente. Nós vimos na primeira aula, no decorrer também, mas muito importante estar orientando, né, os usuários, os moradores, os contactantes, a população em geral, a diferença de limpeza e desinfecção. Limpeza é feita com água e detergente neutro para retirar toda a sujidade e ação mecânica, fricção mesmo, né? Então, no caso do domicílio, é bom também evitar usar vassoura no ambiente que o paciente esteja isolado. Então, pode usar a vassoura enrolada no pano, um pano de chão exclusivo para áreas, não pode estar esse pano que utilizou no ambiente contaminado ser utilizado em outras áreas da casa. Então, evite. Se tiver mop, né, porque vende mop também, né, na rede, né, no mercado, também esse mop, caso seja usado um mop, tem que ser específico para essas áreas. Então, não misturar o pano de chão da área contaminada com as outras da área da casa. Então, voltando para a limpeza. Então, limpeza e ação mecânica é o ato de esfregar mesmo, tanto para o piso quanto para as superfícies fixas, como a bancada, mesa de cabeceira se tiver. Então, toda essa superfície ela tem que passar por uma limpeza prévia. Depois que limpa, né, que enxágua com pouca água, claro, se for superfícies bancadas, o piso também, enxágua e seca, aí a gente vem fazendo a desinfecção. Quais são os produtos recomendados pela Anvisa? O álcool 70, né, líquido, ou soluções à base de cloro, ou outros produtos saneantes, mas que sejam regularizados pela Anvisa. A gente não pode estar comprando qualquer produto, né? Porque viu bonitinho, coloridinho, né? Rosa, verde, amarelo, aquelas cores, né?
bem bonitas, mas que não seja regularizado pela Anvisa. Ele não vai matar o vírus, não vai matar outras bactérias também, outros micro-organismos. Então é importante orientar, né, os usuários que utilize produtos liberados pela Anvisa. A maioria dos desinfetantes requer de 5 a 10 minutos de tempo de contato para inativar os micro-organismos. Então, assim, depois que limpou, né, que enxagou e que secou, coloca o produto e deixa agir de 5 a 10 minutos. No caso de soluções à base de cloro, do próprio álcool, ou fricção, 3 fricções, né? Esfregar bem, no caso do álcool, e deixar agir o produto, tá bom? Temos também como diluir o hipoclorito de sódio ou a água sanitária, né? Que vende no mercado. Geralmente no mercado vende de 2 a 2,5. Então, a nota técnica da Anvisa, também no final aqui vamos deixar as referências para que vocês, profissionais de saúde, possam estar pesquisando e se aprofundar no assunto, ou então pode entrar em contato com a gente aqui na escola, que a gente vai poder, né, vamos estar aqui para orientá-los. Então, no caso da água sanitária, diluir um copo de 250 ml para completar 1 litro de água. E no caso do alvejante comum, diluir um copo americano, que dá 200 ml, para completar 1 litro de água. Então, essa solução você tem que usar logo, não pode ficar para o outro dia, né? Então, você prepara de manhã, limpa a casa, e depois faz a desinfecção, sempre num frasco escuro. Se for um frasco claro, geralmente uma garrafa PET, né? Vocês identificam para evitar que crianças ou animais, né, possam estar ingerindo essa solução. Então, mantém em lugar assim, bem na área de transição, mais distante de criança e de animais. Como fazer a higiene do ambiente? Todas as áreas e objetos ela deve ser limpo e desinfetado. De que forma? Limpeza com pano umedecido em água e detergente neutro. Como eu falei anteriormente, esse pano ele tem que ser exclusivo. Se um pano só para as superfícies, para as bancadas, outro pano para o chão. Depois que você fizer a limpeza com pano umedecido com água e detergente neutro, você vai vir com outro pano e vai secar. Aí em seguida você vai fazer a desinfecção com álcool 70, né, ou a solução de hipoclorito ou outro saneante, contanto que seja recomendado pela Anvisa. Limpeza e desinfecção sempre com panos úmidos, porque o pano seco, gente, ele suspende micro-organismos, né? Então, a gente tem suspensão de micropartículas, micro-organismos, então, gerando aerosóis. E nós vimos que o vírus ele sobrevive no ar. Os tecidos usados pelo paciente devem ser cuidadosamente lavados com água e sabão diariamente. E tudo que for do paciente tem que ser separado. Os talheres, o copo, o prato. Então, tudo que esse paciente for utilizar tem que ser separado dos demais membros da família. Como fazer a higiene do ambiente? Continuação. Iniciar a limpeza considerando a ordem da área mais limpa para a mais suja. Então, o mesmo conceito que a gente traz da área hospitalar, da área da unidade básica de saúde, a gente orienta também aos moradores e ao usuário. Do mais alto para o mais baixo, ou seja, sempre da área menos contaminada para a mais contaminada. Então, se for limpar a parede, sempre de cima para baixo. Se for limpar o teto, sempre do fundo para a saída da porta. E do mais longe do quarto para o mais próximo da porta. Estabelecer uma rotina frequente de limpeza. Então, fez de manhã, faz à tarde, faz à noite. E nesses intervalos, faz nas áreas mais tocadas. Manter o mínimo possível de objetos no cômodo do paciente. Então, evite acúmulo de objetos no paciente, porque tudo isso vai acumular poeira, vai acumular micro-organismo e vai dificultar a limpeza e a desinfecção. Utilizar panos separados para a limpeza dos móveis e do chão, né? Então, como eu já tinha dito anteriormente, aqui está trazendo para reforçar para vocês.
O cômodo local do paciente. De preferência, tem um kit exclusivo para limpeza e desinfecção desse ambiente. Não misturar com os outros panos e outros tecidos utilizados para limpeza em outras áreas da casa. Então, ser exclusivo para este cômodo que está ocupado com paciente suspeito ou confirmado pelo Covid-19. Pano de limpeza descartável de preferência, mas se não tiver condições, esse pano ele tem que ser limpo e enxuto, separado de outros panos e outras roupas da casa. Baldes e panos ele deve ser lavados e desinfetados após o uso e deixar secar ao sol, se tiver condições, em lugar arejado e distante das outras roupas. O paciente, se tiver condições, ele mesmo pode fazer a própria higiene de superfície dele e depois, claro, ele lava a mão antes e após. Então, respeitar a área de transição, né? Cuidador, se tiver um cuidador, ele tem que ter orientações corretas quanto à higiene pessoal de superfície, o uso de máscaras, tanto do paciente, né, do usuário, quanto do cuidador, uso de luva descartável, se possível for. Desculpa aí que saiu, né? Escrito aí a ortografia incorreta, mas são luvas descartáveis. Descarte ou limpeza e desinfecção. Colocar com saco plástico antes de sair do quarto para dar o destino adequado. Então, esse resíduo, o resíduo, o lixo, ele tem que ser bem protegido, né? Se possível, saco duplo e dar 2 nós. Para evitar, principalmente em locais que a coleta de resíduo demora a passar, para evitar que animais abram esse saco e fique expondo o meio ambiente. As roupas. Então, a roupa desse usuário, paciente com suspeita ou confirmação pelo Covid-19, ela deve ser retirada cuidadosamente do cômodo, evitar, suspender partículas, sacudir essa roupa, para não espalhar os patógenos, devem ser lavadas diariamente, separadas das demais roupas da família, utilizar água e sabão, se possível secar ao sol e depois passar a ferro essa roupa, porque aí você vai estar garantindo que essa roupa vai estar limpa e desinfetada para o próximo uso e que não vai ter contaminação no ambiente para os outros moradores. Os sacos de resíduo, voltando a dizer, deve ser trocado sempre que estiver ocupado, até no máximo 2/3 de sua capacidade identificados. Então, tem que ter uma maneira que o saco dê para dar 2 nós. 2/3 é isso, que tenha condições da gente dar os 2 nós no saco e proteger. E se for saco duplo, melhor ainda. E, se possível, a lixeira com acionamento de pedal, para evitar estar tocando, lixeiras basculhantes, a gente acaba tocando com as mãos, e lixeira aberta, aí que fica mais exposto ainda o resíduo, principalmente do banheiro, do sanitário. E na área contaminada também. Então, se o paciente for fazer a etiqueta respiratória, assoar o nariz e aquele lenço descartável, ele tem que colocar nesse resíduo, nessa lixeira com tampa e pedal. Mas o ideal é que ele não retire a máscara. Não abrir ou fechar portas com mãos enluvadas. Então, caso o cuidador, o próprio paciente, fez a higienização do ambiente, esteja com a mão com luvas, ele não deve tocar, principalmente maçanetas, em local nenhum. Então, deve retirar essa luva, se possível, luva descartável, como nós vimos, descartar essa luva no resíduo considerado contaminado. O banheiro, ele tem que ser limpo e desinfetado o banheiro diariamente após o uso, se tiver um banheiro só principalmente, e mesmo que seja de uso único, após o uso, tem que ser limpo e desinfetado. Antes e após o uso, lavar as mãos com água e sabão. Se o banheiro for compartilhado, não deixar os pertences do paciente com suspeita ou confirmação do Covid no banheiro. Ele tem que levar o que ele vai utilizar, pouca coisa, e depois ele retira. Limpar as superfícies de contato com álcool 70. Quais são essas superfícies de maior contato? Torneiras, botão da descarga, maçanetas, o espelho. E com hipoclorito de sódio ou água sanitária diluída, o vaso sanitário, a pia e o piso. Porque sabemos que o hipoclorito de sódio, ele é oxidante, então ele oxida metais.
Acionar a descarga sempre com a tampa do vaso fechada. Então, orientar, né, os moradores e o usuário, o paciente, para que siga esses cuidados básicos e importantes. Caso algum residente apresente sintomas de síndrome gripal, iniciar com os mesmos cuidados de precaução para o paciente, solicitar atendimento na sua unidade básica de saúde, realizar atendimento domiciliar dos contratantes sempre que possível. Então, essas orientações são para os profissionais da unidade básica de saúde para que oriente, né, os moradores e paciente usuário da unidade básica de saúde com suspeita ou confirmação do Covid-19. Trazemos aqui essa frase, né, de Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz. A frase é a seguinte: a minha saúde é a saúde do outro. O compromisso de todos é fundamental. Então, assim, a gente deixa essa mensagem nessa última web aula, né, de que a minha saúde, a saúde do outro, o compromisso de todos é fundamental. Para, né, deixar a mensagem assim de otimismo, mas que também a gente tem que cuidar do outro. Isso foi dito na aula de NR 32 e de acolhimento, e que a gente tem que saber que nós somos uma comunidade, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade, então que a saúde do outro, a minha saúde é a saúde do outro e vice-versa. Tá bom? Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês nessas web aulas, né? E agradecer a escola, agradecer a todos que pararam para ouvir. E no finalzinho aqui tem todas as referências que vocês puderem se aprofundar no assunto. E como disse anteriormente, nós estamos à disposição aqui na escola para retirar dúvidas, compartilhar informações, tá bom? Muito obrigada. Tchau.